Fala galera, paz seja convosco, estamos começando mais um episódio do nosso QDR Cast. Eu sou o Pastor Carlos e aqui nós ouviremos histórias que edificarão a sua fé. Hoje um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um homem que foi meu líder, que foi um pastor auxiliar da nossa igreja aqui, uma pessoa que eu tenho bastante carinho. Hoje com a gente o pastor Marquinhos. Tudo bem, pastor Carlos? Deus abençoe e paz seja convosco. Quero agradecer a você por este imenso privilégio, a todos do QDR Cast. Obrigado, você que está aí assistindo, e eu tenho certeza que será edificante o nosso bate-papo aqui nesta noite. Glória a Deus. E para começar, pastor, se apresenta para a galera aí, para quem não te conhece ainda. Pode falar aí quem é o pastor Marcos Borges, conhecido como pastor Marquinhos. Então, eu sou o pastor Marquinhos, eu nasci na cidade de Tupã, sou tupaense, toda a minha vida foi aqui na cidade de Tupã, aonde eu nasci, aonde eu me converti, aonde eu casei. Então foram muitos longos anos aqui na cidade de Tupã, servindo a Deus na Igreja Quadrangular Sede. E hoje nós estamos pastoreando a segunda Igreja Quadrangular lá de Bastos, aonde também muitas pessoas, aquela cidade nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho. E hoje nós estamos, pastor, lá na cidade de Bastos, na segunda igreja, servindo ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Então, sabe, pastor Carlos, eu sempre falo que é uma alegria poder servir a Deus, poder se colocar à disposição de Deus para que a gente possa ser inserido no centro da vontade de Deus, porque todos nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Com certeza. É o melhor lugar que nós possamos estar, é no centro da vontade de Deus. E aí Deus vai conduzindo, Deus vai direcionando as nossas vidas. E foi isso, ao longo de toda a minha vida, que Deus ele fez comigo. Deus conduzindo sempre os meus passos, aquilo que Ele queria realizar e fazer na minha vida. Então, isso faz uma diferença muito grande. Certo. Quando você é conduzido por Deus. Sim, sim. E o senhor está com quantos anos hoje, pastor? Hoje eu estou com 47 anos. Eu sei que não parece, mas... Novíssimo ainda, tem muita lenha para queimar ainda. Já estamos meio rodados aí na estrada, mas hoje nós estamos com 47 anos. Casado, né? Casado com a pastora Mara. Deus abençoe, eu mando um beijão para ela. É a mulher da minha vida, é aquela que me auxilia em todos os momentos mais difíceis ela sempre esteve do meu lado. Então, se hoje também nós estamos de pé aqui, é por causa do sucesso dessa mulher na minha vida. Amém. E o pastor Marquinho, para quem não sabe, ele era aqui da Quadrangular Sede, mas Deus aí levou ele lá para hoje, pastor titular na segunda IEQ de Bastos, né? De Bastos. Tá lá Bastos. já há quanto tempo, pastor? 6 anos. 6 anos já? 6 anos que o senhor já. saiu daqui da sede? Isso. Não parece 6 anos não, de verdade. Como o tempo mesmo. passou, né? Foi depois que eu casei e o senhor foi para lá, então. Foi. E o senhor assim, não nasceu em berço evangélico, né? Ou já nasceu seu pai, sua mãe? Conta um pouquinho da sua infância. Eu nasci no berço cristão, né? Os meus pais, os meus avós sempre serviram a Deus. E eu até falo que eu tive pelo menos 3 fases da minha vida. Certo. A fase onde eu nasci, fui ensinado os princípios cristãos, e só que por um período, lá para os 9, 10 anos, onde eu vivi a segunda fase da minha vida, que foi o momento que a minha mãe ficou doente. Então, tudo estava lindo, belo, perfeito, né? Nós servindo a Deus, só que de repente a minha mãe teve um colapso, ela teve um surto, ela surtou. E eu lembro que eu tinha 11 anos para 12 anos. Foi quando tudo mudou na minha vida. Porque quando ela teve esse problema, coitada, essa dificuldade, a minha vida mudou muito. Porque você imagina, sua mãe ser internada, e você com 11, 12 anos, você não sabendo fazer nada. Vocês já eram cristãos já? Cristãos, só que esse período eu já não estava mais indo na igreja, ela já não conseguia mais levar eu. Porque até esse período eu ia porque eles me levavam, né? E o pai do senhor, pastor? Também ia para a igreja, só que a partir deste momento que aconteceu isso com ela,
tudo mudou. Ele também não foi mais para a igreja, eu também não fui mais, nem minha irmã. E a partir deste momento, a minha vida mudou radicalmente, porque eu tive que aprender a lavar, a passar. Eu tive que aprender, juntamente com meu pai, a se virar com os afazeres de casa, porque logo em seguida, também a minha irmã foi ter a vida dela, ela casou e foi embora, então só ficou eu e meu pai. Mas, no caso, a mãe do senhor teve o quê? O senhor falou que ela adoeceu? Ela teve um surto psicótico. Um surto Ela psicótico. foi internada num hospital. Entendi. E ela ficou um período nesse hospital, não ficou muito. Só que quando ela saiu num estado tão grave, porque no momento que ela voltou em si, ela assustou de onde ela estava, então ela teve um infarto em seguida. Meu Deus. Foram momentos Isso terríveis. foi seguido, tudo assim, em seguida. Imagine o baque que não foi para o senhor, para o seu pai, Tudo na em época, seguida. sua família. Foi assim um dos momentos mais tristes da minha vida, a hora que eu vi a minha mãe, que eu sou o caçula, que eu era tão apegado a ela, acontecendo tudo isso com ela. E a partir deste momento, eu comecei a me fechar. Por quê? Porque eu já não tinha mais ela presente, já não tinha a normalidade de um adolescente, de um junior, que eu era ainda muito novo, né? Tinha 12 anos, 12 anos. E eu ia para a escola, e eu via os colegas, toda a família, os pais indo na reunião, e eu não tinha esse privilégio. Por quê? Minha mãe já estava em casa, só que ela ficava deitada, só deitada, acamada, né? E não levantava. Por quê? A depressão pegou ela, Meu Deus. Pânico pegou ela, então, coitada, ela foi um momento muito difícil para ela também, para nós, e nesse momento eu me fechei. Eu me fechei, e a vida foi passando, e eu fui gerando revolta no meu coração com a vida. Eu já não acreditava nem muito mais em Deus, já não mencionava nada, parecia que tudo tinha apagado da minha mente. Sei, tudo que o senhor Tudo tinha... que eu vivi, tudo que ela me ensinou, porque ela me ensinou muitas coisas de criança, que ela lia para mim as revistinhas de escola bíblica, ela me ensinava sobre a criação de Deus, céus e tudo. Sei. Só que nesse momento eu já não lembrava mais de nada, porque a revolta começou a tomar conta do meu coração. As dores causam isso. As dores, sabe, a rejeição e a sociedade, né? Eu lembro de um episódio onde eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, eu estava sentado numa praça, onde eu fui criado, e passou uma mulher com seu filho, eu estava sentado assim, no banco da praça, eu acho que eu estava esperando meus colegas, e uma mãe passou com o filho, ela puxou o filho do lado dela, olhou para mim e falou assim, ó, tá vendo esse menino aí, ó, olha o jeito dele, esse não tem futuro, eu não quero que você seja igual a ele. Aquilo para mim foi tão humilhante, sabe, tão revoltante, e cada vez mais eu me revoltava. Me revoltava que eu já não tinha mais medo de nada. Já não tinha mais medo de nada, já tinha um coração fechado para muitas coisas. Então foi um período assim muito difícil que eu vivi. Foi esse período onde a minha adolescência eu tive essa ausência de mãe, coitado. O pai não é igual, porque meu pai trabalhava à noite, então durante o dia ele tinha que descansar. Sim. E nesse período, pastor Carlos, e todos que estão assistindo esse cast aqui, para mim não tinha mais regras, lei, eu não tinha mais horário de chegar. Então, por mais que o senhor nasceu num berço cristão, o senhor não cresceu, então, no berço cristão, né? Não. Porque tudo isso aconteceu e todo mundo praticamente se afastou. Meu pai, e para piorar, meu pai teve um período também, né, que às vezes aos finais de semana, ele também chegava embriagado em casa, só estava eu e ele, né? Minha mãe acamada, que não via nada, porque tinha vez que ela tomava o remédio e dormia cedo, então aquilo me entristecia, falava, meu Deus do céu, aquilo me revoltava, aquilo gerava ira no meu coração, e nesse período, graças a Deus, Deus sabe o que faz. Eu estudava na escola Anísio Carneiro, e o Jefferson, que hoje é casado com a Miriam, o Juliano, na época era conhecido como Magrão, também, a gente estudava tudo junto.
Desde a quinta série a gente estava junto, era da nossa tropa. Vocês cresceram juntos? Crescemos tudo junto, essa galera. Aí o que aconteceu? O Jefferson foi para a igreja. O Jefferson foi para a igreja. Só que eu, o Juliano e o resto da turma, nós não queríamos saber de igreja, de Deus, de nada. Sei. Imagina. Porque nessa época eu estava indo para balada, estava indo para o fervo. Lembrava mais o que era Deus, imagina, né? já estava no fervo. E eu falei, não quero saber de nada não. E ele foi primeiro para a igreja. E ele sempre me convidava. E eu falava, que igreja? Vou nada, não vou na igreja não. Não vou para a igreja não. Ele me chamava, falei, não vou. Ele falava assim, ó, o urso e o leão vai te pegar. Eu nem sabia o que era urso e leão. Aí ele foi me explicar que o leão era o inimigo, o urso era o mundo, e etc. E eu nem falava, meu Deus, o que ele está falando, que eu não entendo essa linguagem dele. Nada. Aí, de tanto ele insistir, aí um dia ele me pegou. Porque eu falava para ele assim, ó, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Isso o quê? Uns 17, 18 anos mais ou menos? Por aí, 17 para 18. Porque as minhas roupas eram tudo de mano. Sei. Né? Eu gostava de rap, hip hop, essas coisas. Então, eu só tinha roupa de mano. Eu falei, não, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Aí um dia ele falou assim para mim, vamos numa brincadeira, porque na época, né, antes de você ir para a boate, tinha as brincadeiras na casa. Depois você se reunia e ia para a boate mais à noite ainda, bem de madrugada. E ele falou, vamos? Eu falei, vamos. Aí ele falou para mim, ai, tá vendo? Para ir para o piseiro você tem roupa, mas para ir para a igreja você não tem roupa. Pegou o senhor. Aquilo foi um tapa na minha cara. Falei, cara, então... Eu pensei comigo assim, falei, rapaz, ele está me chamando direto, né? Então eu vou, qualquer dia eu vou. Que dia que tem lá? Eu lembro que eu fui numa sexta-feira para a igreja. Só que eu fui totalmente descrente. Era aqui na Quadrangular Sede, ou não, na época? O senhor lembra, mais ou menos? Era no início da nossa igreja aqui, né? Ah, tá. Não era nem aqui ainda, era lá na Vila São Paulo. Antes de construir esse templo aqui. Nossa, faz tempo, há muito tempo. Faz muito tempo, né? A minha conversão. E aí o senhor aceitou o convite dele? Aceitei, mas eu aceitei para ele parar de me chamar. Eu vou só para você parar de encher meu saco. Foi. Essa é a frase. E aí, rapaz, eu falei, eu vou. Só que eu fui cético, descrente. Coração fechado. Eu já estava virando um gnóstico. Já tinha virado um gnóstico, né? Eu queria saber do mundo, do fervo e do piseiro, e não estava nem aí com nada mais para a vida, não estava mais nem aí com nada. E eu falei, rapaz, o que eu vou fazer? Olha, eu sempre fui um cara... Olha, por isso que hoje Deus é Deus, porque na mente do ser humano é terrível. O que eu pensei? Eu falei, rapaz, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma roupa bem de mano, bem de mano mesmo. Por quê? A hora que eu for lá, os crentes vão me rejeitar e eu não volto mais. Então já pensou até na estratégia para não precisar voltar. Eu já pensei, olha a mente do ser humano como que é para as coisas do mal. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Porque eu tinha um macacão, todo mundo do Tupã conhecia aquele macacão meu lá na Vila Sapo. Foi nós criou no Anísio Carneiro, aquele macacão parecia a capa do Satanás. Misericórdia. Quando eu vestia aquele macacão, me transformava. Meu Deus, quem está assistindo aí dessa época aí, comenta depois aí como que era esse macacão aí. Vai saber. Misericórdia. A turma do hip hop vai saber. O senhor não tem nenhuma foto depois para eu postar para a galera aí? Eu tenho nós. Fiquei curioso de verdade para ver como que era essa roupa aí. Rapaz. Ai, Deus. Eu falei, eu vou colocar esse macacão e eu vou chegar na igreja, esses crentes vão me rejeitar e eu não volto mais. Que eu pensei, né? Falei, aí eu vou fazer isso e pronto, acabou. Aí, rapaz, ele passou em casa, a gente foi para a igreja. E eu fui com esse macacão, cheguei na igreja, eu já falei, ixi, os povos vão virar a cara para mim. E quando eu entrei na igreja, na Quadrangular, ao invés do povo me rejeitar, rapaz, todo mundo veio me cumprimentar. Teve até pessoas que eram da escola, que legal que você veio, que bênção, parabéns, olha, Deus abençoe a sua vida. Aquilo já me incomodou. Já causou um ponto de interrogação na cabeça do senhor. Já causou um ponto de interrogação, porque eu falei, mas ninguém me rejeitou?
Talvez tinha ficado no meu coração aquelas palavras daquela mulher que falou para mim, a história da minha mãe. Uma vez também, pastor Carlos, eu era criança e uma mulher tocou eu da casa dela, porque eu e o filho dela eram amiguinhos na escola. Sim. E eu defendia ele em tudo, e ele tinha uma condição melhor financeiramente. E aí, rapaz, a mãe desse menino chegou e me tocou da casa dele, me humilhou, sabe, me chamou de neguinho, safado, sem vergonha. Aquilo eu era uma criança, né? Então, o que não causa no coração aquilo de uma foi criança. foi causando, e quando eu cheguei na igreja, foi totalmente ao contrário disso. Aí eu falei, rapaz, o negócio aqui é meio diferente, porque eu fui zombando, eu fui escarnecendo. Coração fechado. Coração fechado. Eu fui totalmente armado. Totalmente armado. Eu falei, esse pastor não deve pregar nada, esse povo aqui não sabe falar nada. Porque aí eu lembrei um pouquinho do que, falei, esse povo aqui não fala nada, né? Não sabe nada com nada. Rapaz, a hora que eu entrei na igreja, diante de Deus, pastor, eu senti um calor. Primeira coisa que eu senti, falei, acho que eu estou passando mal. Será que é o macacão? Olhei tá pro quente? lado, eu falei, esse macacão aqui tá. Será que ele tem fogo aqui dentro aqui? Eu não entendia o que era aquilo. Só que ao mesmo tempo, eu senti algo que eu nunca sentia na minha vida. Eu nunca senti na minha vida. Por quê? Porque eu era muito baladeiro. Só que quando acabava a balada, quando desligava as luzes e desligava o som, me batia como se fosse uma depressão no tempo do mundo. Ao mesmo tempo que a gente agitava, eu só era feliz quando naquele momento estava montado. Mas quando eu não estava vivendo aquele momento, quantas vezes eu sozinho na minha casa, escondido de tudo e de todos, eu chorava de tristeza, falando, o que é a vida? Qual que é o sentido Qual que é o disso? sentido da vida? Eu olhava lá para o quarto, minha mãe, tadinha, doente, uma mulher maravilhosa. Uma mulher que hoje mora no Senhor. Glórias a Deus por isso, porque Deus é maravilhoso. Amém. E eu falava, meu Deus, o que é a vida? Então, quando eu cheguei na igreja, que eu senti aquilo, já mexeu comigo. Já mexeu comigo, eu falei, meu Deus do céu, que será que é isso? Só que eu não entendia, não sabia. Só que o que aconteceu? Eu vi uma menina bonita na igreja. Nesse primeiro dia. Nesse primeiro dia. Olha, não vou falar o nome, não. Não, nada Eu de vi uma nome. menina bonita na igreja. Eu falei, meu Deus, né? Mas eu esqueci, sabe? Falei, deixa quieto. Eu cumpri o que eu tinha para cumprir e falei, pronto, acabou pro Jefferson. Foi lá pro Jefferson, falou, ó, Jefferson. Esse dia o Juliano não foi, né? E que a gente andava tudo junto, andava todo dia junto. E com a turma do pessoal da escola, Anísio Carneiro, o pessoal da Vila Sapo. E eu falei, eu já cumpri esse dia da igreja, então não vou mais. Aí, passou umas 2 semanas. 2 semanas. Eu tinha ido na sexta-feira a primeira vez, a segunda vez, né, na época o pastor era o pastor Donizete, que é meu pai na fé. Eu tenho um grande privilégio. O pastor Donizete, pai na fé, e meu pai ministerial, o pastor Walter. O pastor Donizete é o pastor antes do pastor Walter isso, aqui. Tá. Isso. Eu não conheço ele. Eu tenho eles como na minha vida como referência, o pai na fé e o pai ministerial, que é o pastor Walter também. E nessa época, rapaz, passou 2 semanas, aí o que aconteceu? Eu lembrei daquela menina. Aí eu falei, o Jé, você vai para a igreja? Vamos? Falei, vamos embora. Parti, né? Só que, olha só o que aconteceu, que aí me desarmou. Eu fico até emocionado. Pode ficar em paz, pastor. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu subi a escadinha lá na Vila São Paulo, tem uma escadinha que você sobe para a galeria. Eu sempre ficava na galeria, porque eu tinha vergonha do povo ainda, receoso. E eu lembro que quando eu subi a escadinha, tinha um diácono na porta ali. E esse diácono é o Paulo César.
O senhor lembra Hoje ele é também. pastor, lá em Penápolis, da 2ª igreja quadrangular lá. Glória a Deus. Ele jogou no Tupã, jogou no Flamengo, Matonense. Aí Deus chamou ele e ele estava servindo ali, né? E rapaz, quando ele me viu, ele foi até mim. Ô, benção, ele cariocão, né? Como que é seu nome? É Marco, Marco, chama de Marco, né? Ô, Marco. Eu falei, é Marco. Ele falou, rapaz do céu, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, ô, benção. Ele chegou em mim, pegou na minha mão, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto. Meu Deus, aí já... Ele falou, rapaz, senti sua falta. Rapaz, aquilo eu fiquei parado assim, que eu falei, meu Deus. O cara sentiu minha falta, o cara acabou de me conhecer. Eu nunca na minha vida eu recebi um abraço de ninguém. Pastor Carlos, aquilo me desarmou. Porque eu era um herói lá fora, só que interiormente dentro de mim havia uma fragilidade, uma carência muito grande. Porque meu pai nunca me deu um abraço. Não que ele era uma pessoa ruim, não, mas é o jeito das pessoas antigas. Meu pai já tinha uma idade bem avançada, então ele era aquele regime antigo. Então, e eu cheguei na igreja, eu vi aquele diácono me abraçando, me cumprimentando, falou que sentiu minha falta. Eu falei, meu Deus, nunca ninguém falou isso para mim, que sentiu minha falta. Através da recepção... Eu senti que eu tinha valor. Falei, meu Deus, eu tenho valor. Aquilo eu já não lembrava mais nem da menina. Ali o Espírito Santo já tomou Já. conta, com certeza. Deus com certeza já usou a vida dele ali, e aí a gente vê a importância de como que é acolher as pessoas que vêm lá de fora para a igreja, e sermos igreja, né? Porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. O amor, Porque a talvez recepção. talvez se o senhor tivesse chegado lá, ninguém tivesse te dado um abraço, ninguém tivesse te dado um oi, nada, o senhor talvez nem voltaria para lá. Com certeza não. Não voltaria, mas nem, eu era sistemático demais, muito bicho do mato, né? Cresci abandonado, né? Largado no mundo, né? E aí, rapaz, eu comecei aí, não todo culto, mas eu comecei esporadicamente a ir mais, ouvi a palavra e eu comecei a me apaixonar pela palavra de Deus. Já O começou a Espírito causar uma Santo curiosidade a mais pela começou a palavra. causar uma curiosidade. Sabe por quê, pastor Carlos? O que aconteceu? Deus já começou a trabalhar, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu ia perguntar isso aí, desse tempo todo aí, foi rápido, demorou Foi rápido. anos? Não, foi rápido demais. Porque olha como que o Espírito Santo é incrível. Pra você ter ideia, eu estou até chorando aí, está saindo lágrima aqui ainda. Fique em paz. Quando eu nasci, a igreja que eu nasci, né, que foi a igreja batista, eles têm o costume de dar uma Bíblia para todo bebê que nasce. Sei. Então, quando eu fui para a igreja quadrangular, que Deus começou a trabalhar na minha vida, eu lembrei dessa Bíblia que a minha mãe falava sempre para mim. Que o senhor tinha ganhado. Eu fui lá, abri o rack, e a hora que eu procurei, tinha dela, do meu pai, da minha irmã. A minha estava lá embaixo. Eu abri assim, tinha dedicatória ainda para mim, Antônio Marcos Borges, né? E aí eu peguei essa Bíblia, pastor Carlos, e eu comecei, famigerado, comecei a ler ela. E quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Então Quanto foi tudo mais muito eu lia, intenso, então. Foi muito intenso. Foi questão, olha, eu não vou falar que foi uma semana, mas Mas foi de uma hora para outra, então. foi uma hora para outra. Foi uma coisa. Eu falo que eu não encontrei, acho que foi Jesus que me encontrou, porque eu trombei com ele. Eu não encontrei Jesus, eu trombei com Jesus. Sabe, foi algo assim, muito rápido. Já levantei a mão porque foi feito o apelo para batizar. Eu já batizei. Logo já batizei. Já logo batizei, né? Não fiquei enrolando, demorando muito. Por quê? Porque eu comecei a sentir algo na presença de Deus, coisa que eu nunca senti em lugar nenhum. Então ali o Espírito Santo já ia marcando a sua vida. Já. Eu senti algo que foi desmontando, desconstruindo
aquela revolta, aquela carência, né? E eu fui se tornando uma pessoa sensível ao Espírito Santo e lendo a palavra, meditando. Quando eu ia para o culto, chegava em casa, eu meditava ainda naquela palavra e Deus começava a falar comigo. Eu já comecei a anotar, eu tenho essa Bíblia até hoje. Então, automaticamente também, o senhor já foi deixando de ir em festa, já foi deixando Não, de... já cortou tudo, já já. cortei tudo, né? Cortei tudo, não fui mais. Olha, foi uma surpresa para muita gente a hora que eu fui para a igreja, o Gé, o Juliano, que já veio tudo em seguida. O senhor mergulhou de cabeça, então. Foi. Logo, né? Aí logo veio o André também, né, que se batizamos tudo. Eu e o Gé se batizou primeiro, depois o Juliano e o André batizou, porque eu estudava junto desde criança. Uhum. Aí a turma de vocês, batizou né? tudo, batizou todo mundo. Glória a Deus. Não frequentamos mais lugar nenhum, mas uma conversão foi assim... Radical, essa é a palavra, eu acho. Radical. Foi tudo muito radical. Porque o tempo do mundo nós era radical. É. Então, para as coisas, para Deus também foi radical, mas foi uma mudança assim que as pessoas não acreditavam. Teve gente, pastor Carlos, para você ter ideia, talvez eu falo, tem gente que possa não acreditar, mas você acredita que teve gente que foi para a igreja para ver se era verdade que eu estava na igreja? Porque duvidou Quase e fizeram falou, aposta. eu vou lá ver lá foi se lá, tá foi indo ver mesmo. se nós estávamos na igreja. Porque não acreditava. Porque se foi de uma hora para outra, a pessoa fala, mas poxa, ontem estava no mundo, nas festas, agora está falando que é crente, é tipo tá isso, falando né? que é crente, né? Não está indo mais para lugar nenhum. Quantas e quantas pessoas que eu encontrei, pessoas que ficou felizes e pessoas que não também. Porque o caminho de Deus não é para todos, é para poucos. E não é todos que vai te apoiar esse caminho, porque é um caminho de renúncia. Muitos ficam para trás, né? Né? É um caminho de renúncia e o jovem ele tem que ter uma coisa, convicção. Porque se você não tem convicção, você vai pelo embalo dos outros. Isso é verdade. Mas eu não queria mais viver uma aparência. Por quê, pastor Carlos? Essa vida que eu vivia de tristeza, você sabia que eu não falava para ninguém? Eu sou uma pessoa muito reservada e eu não falo da minha vida para ninguém, praticamente. Hoje que eu comento alguma coisa, até a pastora Mara fala, você hoje é mais vida particular minha, eu não comento com ninguém. Então eu guardava tudo aquela tristeza que eu tinha para mim. Só para o senhor. Só para mim. Né? Eu guardava para mim. E eu lembro de um episódio que Deus já estava começando a agir na minha vida. Por quê? Teve uma vez, eu estava na minha casa, e do lado da onde eu morava, estava construindo uma casa de um familiar nosso. E veio um senhor pedreiro lá de Acri, chamado Expedito. Se alguém aqui é de Acri, vai saber que eu estou falando é verdade. Ele é pastor, foi pastor, eu acho que hoje ele está no Senhor. Ele era pastor e pedreiro. E ele veio trabalhar nessa casa do lado da onde eu morava. E você acredita que eu estava dentro de casa e de repente bateram palma na porta da minha casa e eu abri, era o seu Expedito. E ele falou assim, posso conversar com você um pouco? Eu falei, pode. E ele falou assim, olha, eu quero te falar uma coisa. Deus já te deu vários livramentos na sua vida. Só que agora Ele está te chamando. Uau. Só que agora Ele está te separando, Ele está te escolhendo. Por quê? Porque se você não vir, a sepultura está aberta. Misericórdia. A sepultura está aberta. E ele nem te conhecia, o senhor não conhecia? Não conhecia, não sabia de nada, ele não sabia de nada. Ele tinha um parentesco, assim, conhecimento com a minha tia, mas comigo nada. Sim. Ele não sabia nada de mim, nada. E Deus usou a boca dele porque uma semana antes de Deus usar a vida dele, realmente Deus tinha me dado um livramento terrível. Um livramento que foi algo assim, aonde eu quase morri. Sim. E aí, eu batizei, fui para a igreja, peguei firme com Jesus, né? E aí foi intenso, porque como nós éramos a 880,
e a vida na presença de Deus, a gente era até meio doido. Para você ter ideia, tem a história da pipoca. Como que é essa história da pipoca aí? A gente começou a virar meio fanático até. Meio doido, sabe? Doido, varrido. Porque a gente orava e jejuava. Olha, nós ficava 4 dias jejuando, orando. Hoje em dia o povo não quer nem jejuar. Doido, e lendo. Eu, Gervais, Juliano, era o quarteto. Era conhecido como o quarteto aqui da igreja. E um dia nós estávamos lá na casa do André, era num sábado à noite, depois do culto de jovem. E como era tudo quebrado, né? Só vivia na gaita mesmo. Não é igual os jovens hoje, tem dinheiro, Bicho, hoje come lanche, come tá isso. muito fácil aquilo. hoje, né? Hoje o negócio está bem mais tranquilo. Mas naquela época ainda, já é tanto tempo atrás, então o dinheiro estava curto e o que aconteceu? Nós foi para a casa do André. Aí nós ficamos ali escutando música, conversando, porque nosso assunto era Deus. Só Deus. E olha, nós era doido mesmo. Doido pelas coisas de Deus. E aí, rapaz, nós comemos um pouquinho de pipoca ali e acabou. Mas nós estávamos morrendo de fome ainda. Né? E tinha acabado a pipoca, acabou o milho, acabou a pipoca. Aí, rapaz, o Juliano, olha só que doidura. Nós estávamos todos no quarto do André, o Juliano pegou a Bíblia e falou, vocês creem em Deus? Meu Deus, já até consegui imaginar o enredo da história. Aí todo mundo, lógico, nós crê. Aí ele falou, André, vai lá, liga a panela, coloca óleo, liga o fogo lá, deixa a panela lá. Liga lá. Credo que Deus ia colocar o milho. No meio com autoridade, né? Liga lá para você ver. E esse André foi e ligou. Olha, eu não sei quem que era pior. Esse André foi lá, ligou o fogo, colocou o óleo na panela e nós foi lá para o quarto. Aí o Juliano foi e abriu a multiplicação dos pães e dos peixes. Olha só. Leu, aí ele falou, agora vamos todo mundo orar. Aleluia. Meu Deus. Que fé que esses homens tinham. Demos a mão e começamos a orar. Começamos a orar. Daqui a pouco, de repente, a mãe do André, a irmã Cida, bate na porta do quarto. André, pelo amor de Deus, corre lá, que está pegando fogo no fogão, lá na panela, a panela derreteu, está pegando fogo no fogão. Meu Deus. Rapaz, esquentou demais o óleo pegou fogo, a panela começou a derreter, começou a pegar fogo até no fogão. E foi aquele fumaceiro, aquela coisa terrível. E nada de pipoca. Porque você vê que nós era tão assim, buscando a Deus, que faltava até sabedoria. Para multiplicar, tinha que ter pelo menos 1 grão lá. Duro que a gente não colocou um grão. Não colocou nenhum. Não colocou nenhum, não multiplicou. Talvez se tivesse um ali, multiplicava. Mas então. Mas isso mostra a intensidade de que vocês entraram. Não, era muita intensidade. Era uma doidura. Hoje a gente não vê mais o povo ter essa loucura que fala, porque as coisas de Deus é loucura para o mundo lá fora, né? Nós ia para o monte toda sexta-feira. Aí sexta-feira estava pouco e todo mundo trabalhando. Sabe o que a gente começou a fazer? Começou a ir na segunda-feira. Falou, sexta-feira é muito fácil, porque às vezes o sábado o cara descansa. Fizemos uma campanha de 1 ano, toda segunda-feira no monte. Meu Deus. Não, nós era desse jeito assim. Radicalíssimo. Radical e buscando a Deus. Nós não podíamos ver alguém na cadeira de roda. Que já queria... Vai levantando em nome de Jesus. O que aconteceu? Nosso pastor teve que chamar nós. Isso que eu ia falar uma vez, o pastor Walter falou que vocês estavam ficando tudo doido, que vocês queriam orar para expulsar demônio na cidade toda. Olha, nós andávamos naquela rodoviária velha. Quem nós encontrava, meu filho, vai levantando, já vai manifestando. Teve uma vez, isso é verídico, porque foi comigo. Ai, Deus, eu fiquei de jejum 4 dias. Como eu tinha lido na Bíblia que a sombra de Pedro curava, eu falei, Deus vai ter que me usar. Só que eu quero que quando eu passar, alguém vai ter que manifestar. Olha a minha cabeça. Por conta do que você tinha lido. E eu fiquei de jejum 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, eu estava indo lá na casa da minha irmã. Minha irmã morava ali na Lélio Pisa, perto da borracharia do irmão Joaquim.
E eu estava indo ali na Imorés, e antes de chegar no NPS, no NSS ali, tinha um barzinho na esquina ali. E quando o pastor Carlos, eu estava passando, e se acredita, vinha vindo uma pessoa de situação de rua, e quando eu passei perto essa pessoa diante de Deus, ela foi jogada na porta do bar assim, e caiu endemoniada. Deus. Quando eu passei perto dela. Manifestou Feio. Porque, olha, eu estava pedindo, eu estava de jejum, consagração, para você ver como que nós éramos intensos. Era uma doidura. A gente não vê isso mais na galera hoje, pastor. E não era uma coisa que eu quero que às vezes as pessoas entendam, né? Não era uma coisa para se mostrar para os outros, mas é que a gente creu tanto na palavra de Deus e queria viver os sinais, as maravilhas. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se batizou nas águas, eu já fui buscar o batismo com o Espírito Santo, só que como eu era meio sistemático, eu falei, esse negócio não pode ser coisa da minha cabeça. Sei. Eu falei, eu não quero que ninguém coloque a mão na minha cabeça, e eu quero estar orando sozinho, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ó, falei para Deus. Estava ordenando Deus, ó Deus, Você eu quero assim, eu assim. quero assim. Eu era muito de... sistemático. Sabe, fazer votos com Deus. Eu via Gideão na Bíblia, que pediu 3 confirmações, então... Né, fazia igual. Fazia igual. E, rapaz, você acredita que antes de começar um culto, nós chegava meia hora, 40 minutos antes para orar. Todo mundo. E numa dessas vezes que eu estava orando ali, de joelho, sozinho, num canto, quietinho, de repente eu fui batizado com o Espírito Santo. Né? Deus me visitou e a partir dali, a minha vida foi transformada, foi mudada. Deus fez uma obra grandiosa, uma obra tremenda, né, nas nossas vidas, mas o tempo foi passando e a responsabilidade foi aumentando e a gente sempre servindo a Deus como, né, servo de Deus. Tudo que tinha na igreja nós estava participando, tudo que você imaginava. Às vezes até congresso de mulher nós íamos no ônibus, verdade. E participava também até de congresso de mulher. Participava. Nós era doido, porque a conversão foi tão grande, tão forte, que mudou a nossa vida radicalmente. Radicalmente. E uma coisa que eu me identifiquei, pastor, com o senhor, até voltando um pouquinho, antes do senhor se converter, foi que o senhor falou que ia para festa, tudo, mas chegava assim, alguns dias, sentia um vazio, e eu passei por isso também. E talvez você que está assistindo aí... deixa eu te falar uma coisa, esse vazio que você está sentindo, cara, eu sentia isso. Eu era uma pessoa que ia para festas, ia para balada, e eu era um cara, sempre fui muito extrovertido, muito feliz. Só que chegava no domingo, eu lembro a data, eu lembro o dia e a hora. Todo domingo, depois do almoço, me batia uma solidão, me batia uma tristeza. Mesma coisa. E eu ficava depressivo, e meu pai falava, o que você tem? Porque meu pai e minha mãe me chamavam de Kaique. O que você tem, Kaique? Você está inquieto? Eu andava para o quarto, ia para a sala, e deitava, e dava vontade de chorar. E eu lembro que eu ficava muito triste, a ponto de eu falar, eu preciso sair de casa, porque não tem nada para fazer, eu estou me sentindo solitário, uma solidão. E uma vez, foi tão grave isso que eu sentia, que uma vez eu peguei uma moto que eu tinha, saí, fui para a pista e falei, misericórdia, isso aqui não é normal não. Dá vontade de me jogar na frente de um carro. Eu pensei dessa maneira, porque eu falava, a felicidade é tão passageira assim. Isso. E eu não conhecia Jesus, e depois que eu conheci Jesus, parece que esse vazio sumiu. Foi tudo preenchido. Não sei Houve um preenchimento, né? A nossa verdadeira felicidade plena só está em Cristo Jesus, que preenche esse vazio existencial do homem. Que muita gente usa, né, muitos subterfúgios para tentar preencher esse vazio, mas não vai preencher. E parece que é tudo muito legal, né? As festas, tudo, só que é tudo passageiro, né? O mundo oferece coisas que na hora satisfazem nossa vontade, mas o diabo faz isso, né? E aí, só que quando a gente chega na nossa casa, fecha a porta do nosso quarto, e aí? E a solidão? E a tristeza? Entendeu? Não vale a pena. Olha, você falou uma coisa, pastor, que olha, diante de Deus, você pode até perguntar para os meninos, a gente detestava o domingo também. Mesma coisa, por causa desse vazio.
É isso aí. O domingo era uma deprê, que eu falava, meu Deus, para que existe domingo? Igual eu pensava a mesma coisa. Nós ficava doido, todo mundo murcho pro seu canto. Parece que meus amigos sumiam, Isso, cada um pro é. seu canto. É, E uma depressão danada, misericórdia. era Deus isso me livre. mesmo. Então, se você está sentindo esse vazio, saiba que, com toda certeza e propriedade do mundo, o que falta no seu coração é Jesus Cristo, querido. É Ele que satisfaz os nossos verdadeiros desejos, é Ele que preenche o nosso vazio que tem dentro de nós, é o espaço perfeito para caber Jesus Cristo dentro de nós. Amém. E depois que o senhor se converteu, então, foi tudo muito radical, foi tudo muito intenso. E quando o senhor descobriu assim o seu chamado pastoral? Quando o senhor falou, eu quero ser pastor. Então, pastor Carlos, eu falo que eu fui um acidente de percurso. Por quê? Eu acredito que a vocação ela é maior do que o ministério. Sim. E a vocação vem antes. A vocação, ela começa a se desenvolver quando você começa a se colocar à disposição de Deus. Tá, para o povo entender, para ficar bem claro, a vocação vem antes do ministério. A vocação seria o quê, pastor? Para o pessoal A vocação entender. seria o seu desenvolvimento e a disponibilidade para servir. Incluso as qualidades que Deus coloca dentro de você, tudo. Exatamente. Aonde Deus nos colocar, você tem a disposição de estar servindo, Independente de ministério. independente de ministério. Uau, faz muito sentido isso. Porque tem muitas pessoas que eu vejo que elas chegam na igreja, elas já querem cargo, já querem para poder servir. Não é assim. Não, eu sempre falo que muitos querem o cargo, mas poucos querem a carga. Davi, antes de se tornar rei, Deus encontrou ele lá no pasto, Exato. pastoreando. Então, o que aconteceu? Como a gente tinha essa intensidade, a gente queria ganhar um mundo. A gente queria ganhar um mundo. Aí a gente começou a evangelizar na rua e pregar, independente de oficialidade, claro, debaixo da autoridade do pastor, debaixo da orientação de Deus, mas a gente queria ganhar um mundo. Sei. Então a gente pregava na rua, a gente foi pregar durante 10 anos na cadeia pública de Tupã, Uau. a gente pregou lá, para a honra e glória do Senhor Jesus, foram 46 almas salvas ali dentro, Glória a Deus, pastor. que hoje serve a Deus, e foi através do trabalho desses meninos, né, tudo magrinho, tudo franzininho, parecia um fiapo, a rabiolinha, Mas tudo cheio da presença mas de tudo Deus. cheio da presença do Aleluia. Espírito Glória Santo. a Deus. Aí surgiu uma oportunidade para pregar também, porque antes lá em Herculândia tinha a cadeia feminina e tinha a FEBEM também em Herculândia. Sim. Nós íamos lá uma vez por mês também, pregar para aquelas pessoas lá, e Deus fez uma obra tão grandiosa lá também. Quantas e quantas pessoas foram salvas ali naquela cadeia feminina em Herculândia. Para você ter ideia, pastor Carlos, quantas e quantas vezes, benção, a gente entrava lá, a hora que a gente pisava lá, tinha salas que já caía pessoas endemoniadas. Uau. Não por causa da gente, mas por causa da Por causa da presença de presença. Deus, né? E vocês Quem buscavam somos muito nós? também, né? Sabe, nós não somos ninguém sem Jesus. Sem a graça. Tudo é Ele, é por Ele, para Ele, né? Mas foram muitas experiências. Então, por isso que eu falo que a gente foi um acidente de percurso, porque o nosso ministério foi desenvolvido sem púlpito. Uhum. Foi na rua, foi para mendigo, andarilho, na ZBM. Até lá na antiga ZBM, né, que antigamente, hoje fala pontos de coisas ilícitas para as pessoas Sei. adultas, e na época nós fomos evangelizar lá. E até lá Deus fez obras grandiosas, Glória e a muitas Deus. pessoas entregaram a sua vida para Jesus, saíram dessa vida para servir a Deus, e nós éramos meninos, mas com muita disposição de querer servir a Deus. Acho que é isso que eu ia falar. Vocês sempre se colocaram à disposição de Deus, né? Para Foi. fazer a obra dele, né? Foi. E a partir daí o ministério começou naturalmente a se desenvolver, mas no fundo ainda não queria ser pastor.
Eu corri muito do chamado meu, né? E eu sei que Deus tinha, porque Deus já tinha vocacionado. Sim. Mas quantas vezes eu quis correr do chamado verdadeiramente para o ministério? Mas o senhor não se imaginava, pastor? O senhor não... Por quê? Porque, querendo ou não, o senhor já fazia muita coisa que... Mas, pastor Carlos, eu não me achava capaz. Como até hoje, a graça e a misericórdia. Sim. Quem somos nós, né? Mas eu falei, não, é árduo, o negócio é sério, não é brincadeira. Então, por muitos e muitos anos, eu corri do ministério, corri do meu chamado. Mas sempre servindo. Mas sempre servindo. Pregando, sempre, evangelizando. Sempre servindo até quando chega um momento que não tem mais como não você tem pra falar onde fugir mais. não para Deus. Não para esse chamado. Porque a vocação é aquilo que a gente é, o ministério é aquilo que a gente faz. Sim. E a nossa identidade, ela está reservada em Deus, não é por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente é. E isso aconteceu conosco. Então, a partir do momento a gente foi se desenvolvendo, e aí a gente começou a estudar com mais seriedade, e aí Deus usou também a vida do pastor Walter, que foi na época que... enxergou em você. Enxergou, porque quando ele chegou também, eu quis correr. Falei, não. Ele entrava por uma, eu saía por outra. Eu falei, não, chega. Por quê? O que eu pensei? Eu falei, eu vou, sabe o quê? Eu vou me desenvolver na minha profissão. Eu sempre fui mecânico, trabalhava na oficina há muitos anos. Legal falar pra galera. O senhor não ficava só na igreja, né? O senhor tinha seu trabalho também. Não, trabalhei de mecânico e nisso... eu falei, eu vou desenvolver minha profissão, estava fazendo vários cursos, já estava com o pensamento de abrir a minha oficina, já tinha até um amigo que ia abrir comigo, nós somos parceiros até hoje. Eu falei, não, está tudo resolvido, está tudo certo. E quando foi um dia, o missionário Cláudio bateu lá na porta da minha casa. Falou, o negócio é o seguinte, o pastor estava orando de madrugada, Deus falou com ele, e ele perguntou para mim falar com você aqui, se você quer assumir uma congregação. Eu falei, meu pai do céu, e agora? Eu falei, eu vou orar a Deus, depois eu respondo para vocês. Mas eu fui orar e Deus confirmou, e aí a gente começou a trabalhar nas congregações, né, uma coisa mais oficial. Sim. Nós tínhamos várias congregações aqui. Aí começou também a desenvolver a obra lá em Arco-Íris. Então, aonde tinha... Por isso que eu falo para você, pastor Carlos, que quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Sabe por quê? A congregação da Vila Indústria ficou na minha responsabilidade, pela misericórdia de Deus. Sabe que hora que eu saía da oficina? Tinha 6:50 da noite. E já ia... Sabe que hora que eu estava lá na porta da congregação da Vila Indústria? 7:30, no máximo 7:35, e o culto era 8 horas, eu estava lá na porta da congregação. Fica de lição, porque responsabilidade. Nossa, o senhor tocou num ponto agora que eu tenho visto muito essa geração. Nós estamos vivendo uma geração que é muita desculpa para tudo. É muita desculpa para tudo. Quando é para fazer alguma coisa para Deus, mas eu tenho isso, mas não sei o quê. E aí o exemplo do senhor falando aí. E como eu trabalho na oficina, às vezes eu via que não dava tempo de limpar a unha certinho, lavar a mão, eu imagino, né? Deixar tudo, mas eu chegava em casa, eu já estava casado, ainda bem que a pastora Amara é uma bênção, ela já preparava um lanchinho para mim, eu só beliscava, passava no chuveiro, trocava de roupa, montava na minha moto e ia lá para a congregação. Ia lá para a congregação da Vila Indústria, depois tinha uma congregação também lá na Santa Rita, depois teve uma no Jaçanã, também uma na Coabinem, e tinha essa obra lá em Arco-Íris também, aonde necessitava, a gente estava ali junto com toda a equipe, todo o pessoal que trabalhava nessa logística, a gente estava trabalhando ali e sempre servindo, sempre se dispondo a servir a Deus, independente de cargo, a gente queria servir. E até hoje nós estamos servindo a Deus para a glória do Senhor. Aí então foi passando o tempo, aí o senhor fez todo o processo para se tornar pastor, o senhor já assumiu, já tinha assumido a congregação, né? Já. Aí o senhor fez o ITQ, fez todo o processo.
Fizemos o Foi Instituto ungido Teológico, né, oficializou, depois eu fui consagrado. E aí fiquei servindo, depois de um tempo, o pastor fez o convite para que eu pudesse, se eu quisesse, né, estar servindo de pastor auxiliar na igreja sede. Sim. E é onde eu fiquei 11 anos e meio aqui servindo como pastor auxiliar ainda. Foi bastante tempo, pastor. Bastante tempo eu fiquei, é onde eu aprendi muita coisa, que hoje é muito válido, porque todos vocês sabem aqui, né? Aqui não para, aqui é de segunda a segunda, tem coisa para fazer. E foi uma escola para o senhor. É uma então. escola, foi uma escola, uma faculdade mesmo. Foi uma Harvard na minha vida, por causa do aprendizado, porque eu estava na prática. Sim. Né? Muitas coisas aprendendo, e até que quando chegou a oportunidade, né, de uma mudança que teve na região, onde, pela misericórdia, nós fomos para Bastos, onde Deus abriu essa porta, e hoje, pela misericórdia, nós estamos servindo lá na segunda igreja, lá no bairro Laranjeiras, em Bastos. Então hoje o senhor é pastor titular. Pastor titular, lá pela misericórdia e graça de Deus, na segunda igreja, aonde quero mandar um abraço muito especial, um beijão no coração de todos os irmãos lá, queridos irmãos, que nos receberam com tanto amor, com tanto carinho, que não sabe o que faz pela gente. Glória Tem a hora eu Deus. fico envergonhado, pastor Carlos. Glória Verdade. Eu fico envergonhado de ver aqueles irmãos, sabe, que nos tratam com tanto amor, com tanto carinho, que eu falo, meu, é só Deus para fazer isso. Sim. É só Deus, mas eu vejo que hoje eu estou colhendo aquilo que a gente sempre fez, que foi servir a Deus, que foi honrar os nossos líderes, que foi sempre se colocar à disposição, né? Então, Deus não fica devendo nada para ninguém, pastor Carlos. E hoje, se nós estamos também colhendo, né, muitos frutos, é por causa da semeadura lá atrás, da obediência, né? Nunca a gente se levantou contra nossas autoridades, sempre honrando, a gente ora até hoje. Então, isso são princípios que Deus, Ele observa sobre nossas vidas, e isso atrai bênção de Deus sobre nós. Sim, eu creio e profetizo que ainda tem muito mais para colher a sua vida, o senhor, Amém. a sua esposa e no seu ministério, em nome de Jesus. Jesus. Pastor. Eu consigo enxergar o senhor ainda voando voos mais altos ainda. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque é igual o senhor falou, né? O senhor teve a escola aqui, como pastor auxiliar, e hoje Deus te levantou como pastor titular lá em Bastos. Eu tenho acompanhado um pouco pelas redes sociais, nunca fui lá ainda. Ainda. Não, vai lá sim, viu? O dia que o senhor me chamar, eu vou. Vai só sim. falar. Mas então, eu tenho visto o trabalho que o senhor tem feito lá e assim, excelente, excelente. Sim. E foi desafiador, né? Porque quando nós fomos para lá, depois de 5 meses veio a pandemia. E ainda, pela misericórdia de Deus, a gente paga aluguel lá. Sim. Eu fiquei desesperado. Ainda. Nesse período eu fiquei desesperado. Porque eu sou aquela pessoa que se tem uma conta, eu quero pagar, porque eu já fico preocupado com aquela conta. Sim. E eu falei, meu Deus, e agora? Tudo fechando, tudo se mobilizando, e aquela loucura, aquela coisa na época do Covid. E eu estava morando aqui em Tupã ainda e viajava. Aqui o senhor tem sua casa própria? Tenho. E como a pastora Mara estava trabalhando aqui ainda, ela ficava aqui na nossa casa e eu lá em Bastos. Sei. Né, por um período, e esse Covid, e para piorar, eu peguei Covid, fiquei ruim. Foi bem no começo de quando o senhor assumiu Bem o no Bastos. começo, não tinha a vacina ainda, e em questão de 11 dias, eu emagreci, eu acho que 10 ou 11 quilos também. Meu Deus. Eu nunca vi eu emagrecer tão rápido daquele jeito. Foi mais rápido do que a injeçãozinha na barriga. O irmão Jairo. O irmão Jairo. E eu ruim. E ela não podendo ir para lá. Aí depois de 15 dias que eu estava melhorando, ela pegou Covid também. Aqui em Tupã. Aqui. E eu não podia vir para cá também. Então foi um período muito difícil, mas mesmo em meio a todas essas dificuldades, Deus foi abençoando, Deus foi levantando pessoas, Deus foi suprindo, Deus foi movendo os céus e a terra, porque se não fosse Deus,
talvez nós não estaríamos lá até hoje, não estaria, mas Deus, Ele bradou nas nossas vidas, abençoando de uma forma muito especial, mostrando realmente que Deus, Ele é aquele que supre, Ele é aquele que respalda, Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Foi o que aconteceu conosco lá. E aí a gente vê que Deus honra, né, o que o senhor fazia na época, desde quando o senhor se converteu, a sua intensidade, Deus tem te honrado, porque é tudo colheita, né, pastor? É tudo colheita. É tudo colheita de uma semeadura que o senhor fez lá atrás. E sempre quando eu ouvi, na época que eu ouvi que o senhor ia assumir a igreja de Bastos, eu sabia que ia dar certo já, porque eu lembro do senhor como líder de jovens aqui. E para mim, tá, Carlos Henrique, foi assim a melhor época dos jovens aqui da nossa igreja, porque eu vi a presença de Deus na sua vida. Foi logo quando eu vim para cá, para Tupã, que eu estava conhecendo a minha esposa hoje, a Juliane. E assim, era incrível tudo que o senhor fazia na rede de jovens aqui da sede. Amém. E aí eu lembro que passou um tempo, depois de um tempo, falou, o pastor Marquinhos vai assumir Bastos. Eu falei, já mais que Deus deu certo, porque é muito usado por Deus. Glória a Deus. É muito usado por Deus. Não tem como negar a presença de Deus na sua vida, pastor. Não tem como. Amém. Em nome de Jesus, né? Tudo isso é quando a gente depende de Deus, coloca Deus à frente de tudo. Deus, Ele não falha. O grande segredo, o grande momento que nós precisamos ter é colocar Deus em tudo que você for fazer. E Ele vai honrando. É isso aí. Ele vai abrindo porta, Ele vai fazendo, e Deus olha para os nossos corações. Então, sabe, eu sou muito grato, eu sou suspeito de falar alguma coisa, mas eu falo para todos vocês que estão assistindo que confie em Deus, crê em Deus. Mesmo se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, mas saiba que vai passar, porque tudo passa, pastor Carlos. Olha, todas as fases da minha vida, as trajetórias, daquilo que também você passou, né? Esse vazio que você sentia. Então, hoje, a gente servindo a Deus, é a maior alegria nossa. É o maior privilégio que nós temos. Por quê? Porque Deus, Ele observa para dentro de nós e Ele olha que, através de nós, Ele também vai atingir muitas pessoas. Sim. Ele vai nos usar poderosamente. Então, quando a gente depende de Deus, Deus, Ele faz coisas grandiosas, porque quem é fiel a Deus vai florescer até no deserto. Muitas pessoas estão passando por vários desertos na vida, mas ela não pode se desesperar. Por quê? Porque o que faz a diferença nas nossas vidas é a maneira como que a gente encara os nossos desertos. Sim. Deserto todo mundo vai passar. A Bíblia nunca nos isentou de passarmos por deserto. Até Jesus passou, mas é neste momento que nós temos que crer, temos que confiar. Eu estava até pregando, quarta-feira passada agora, eu preguei, né, sobre Deuteronômio capítulo 28, onde eu estava citando que a palavra Deuteronômio é segunda lei, né, repetição da lei. Por quê? Porque Deus agora estava reforçando aquilo que Ele já havia prometido, só que os pais e os antepassados daqueles jovens não acreditaram. Desacreditaram, murmuraram de Deus. Então agora Deuteronômio, Deus está reforçando e novamente dando instrução agora para estes jovens, porque eles iam entrar na terra da promessa. Sim. Olha que tremendo. Uma nova geração, e Deus agora estava dando as diretrizes que os antepassados deles não acreditaram. Então, para que a gente possa viver as promessas de Deus, nós temos que crer, tomar posse. Nós não podemos murmurar, desacreditar, que nos momentos mais difíceis que a gente passar, independente de qualquer coisa, Deus está conosco. Glória a Deus. E eu acho que tudo se resume à presença dele, né? É a presença dele. A gente pode perder tudo. Eu gosto de uma frase que fala que a gente pode perder tudo. Mas a única coisa que nós não podemos perder é a presença de Deus nas nossas vidas. É a presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Sim. Porque enquanto eles estavam caminhando ali, Deus fazendo, mas eles estavam olhando para trás. Eles estavam vivendo ainda a cultura do Egito, né? Só que Deus
se entristeceu com o procedimento deles e falou: então vocês não vão entrar, os vossos filhos vão entrar. Sim. E assim também somos nós, no nome de Jesus Cristo, que a gente possa ser essa geração que Deus está levantando hoje. Essa geração que Deus está usando e vai usar muito mais também, para que a gente possa, no nome de Jesus Cristo, dar continuidade na obra de Deus, não desmerecendo ninguém, cada um vive a sua geração, o seu momento, porque todos são importantes nas suas gerações. Com certeza. E Deus está despertando agora pessoas que estejam dispostas a querer servir a Deus, querer mais de Deus, e nós não podemos jamais deixar com que isso passe. Sim. Nós somos hoje a referência, como muitos foram para nós, para essa nova geração que está vindo aí depois da gente aí. Eu vi uma mensagem essa semana que fala gerações diferentes vivendo o mesmo propósito, que fala exatamente dessa passagem, onde a geração passada não conseguiu chegar na Terra Prometida, mas teve uma geração que chegou lá, porque se colocou em obediência a Deus, se colocou Deus como prioridade. Exatamente essa passagem que o senhor falou agora. E falando de problemas, então, como pastor titular lá, o senhor tem alguma dificuldade que o senhor passou que o senhor falou: eu vou desistir, vou chutar o balde, isso aqui não é para mim mais não? Teve algum momento, alguma tempestade que o senhor achou que iria naufragar? Eu acho que todos nós, independente da fase, do período, da trajetória, todos nós temos as nossas crises existenciais. Isso, ela independe até da titularidade, da não titularidade, porque isso faz parte de todos nós. Sim. Nós somos seres que às vezes oscilam até. E claro que já teve momentos que a gente fala: eu acho que para mim deu. Para mim eu acho que eu não sou capaz disso, daqui. Então todos nós às vezes vivemos esses momentos. Mas o importante é não desistir. Porque tudo passa. E se nós tomarmos decisões de cabeça quente, no momento da frustração, no momento da emoção, da tristeza e até mesmo da ira, nós vamos falhar. Nós vamos sucumbir e nós não estaremos tomando uma decisão pautada na direção de Deus. O perigo é isso. Sim. A pessoa vai ser movida pelo um sentimento. Isso que eu ia falar, nós tomamos decisões movidas a sentimento. Não é? Até Jesus ele pensou em desistir, então nós não podemos. A gente não é, eu sempre falo, super-heróis. Pastor não é super-herói, nós não vestimos capa. E isso eu passo para a igreja. Sim. Para que a igreja não veja e pense que ele é um ser e eu sou outra. Não, porque às vezes ela pode se frustrar, falar: não, irmão, eu também tenho dor. Irmãos, eu também choro, viu? Tem hora que eu tenho desânimo também, porque o membro tem que ver, a pessoa tem que ver que nós somos seres humanos igual a eles. Simplesmente Deus escolheu para uma função ou outra, mas somos todos iguais. Exatamente. Porque o dia que ela passar, ela fala: eu também sei, passo, mas meu pastor também passou. Porque ela não vai se inferiorizar. Ela não vai achar que fulano é mais de Deus e eu não sou de Deus. Não, não vai existir isso. Né? Então, eu acho que isso é importante para que a gente possa superar esses momentos difíceis, esses momentos de solidão, porque às vezes o ministério, né, que a gente vive, a titularidade, ela tem algumas diferenças. Por quê? Porque quando você está ali, está cheio de gente ao seu redor, mas quando acaba o culto, cada um vai para a sua casa, a sua vida, e você, queira ou não, você fica sozinho, você e Deus, a sua esposa, sim, a sua família, né? Mas isso é normal, isso é assim mesmo. Sim. É Deus que às vezes está nos forjando, é Deus que muda, né? Porque a gente vive de ciclos, de períodos, de fases, né? A vida é assim. Então, a gente vai amadurecendo conforme o tempo, a gente vai aprendendo. Tem coisas que você só aprende na prática, não é? É onde hoje eu estou aprendendo muita coisa ainda. Porque eu sou menino ainda, eu falo que eu sou uma criança, sou menino, e estou aprendendo, e eu não tenho vergonha de falar que às vezes eu não sei, que eu quero aprender, eu tenho vontade de aprender. Sim.
E uma frase que eu gostei até do episódio anterior com a pastora Simone, uma frase que ela falou que marcou para mim foi que os desertos são pedagógicos. Que a gente escolhe se a gente vai passar pelo deserto e desistir, ou se a gente vai passar pelo deserto e aprender para que nós possamos nos fortalecer naquilo que a gente estamos enfrentando. Sempre vai nos forjar, né? Em cada deserto existe uma grande oportunidade de Deus forjar em nós um grande caráter, um grande líder, porque é no deserto que Deus trabalha nas nossas vidas grandiosamente. Uau. Entramos, mas pode ter certeza que o deserto tem porta de saída também. Sim. Então, quando Deus ele permite certas situações, eu sempre penso assim, é porque Ele quer trazer um aprendizado para nós. Deus não quer só resolver problemas, Deus quer resolver pessoas. Sim. E antes da gente crescer por fora, primeiro a gente tem que crescer aonde? Por dentro. Por dentro. Então, a gente tem hora que tem que falar, Deus, por que será que, para quê? Né? O que o Senhor quer me ensinar? Então, eu sempre tenho essa sensibilidade de falar para Deus, né? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me direcionar? Porque o que define a nossa fé não são os momentos bons, né? Não. O que define a nossa fé é o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Porque quanto maior o problema, significa que mais a nossa fé será forjada. Exato. E que Deus usa os processos, usa as dificuldades, eu creio que para levar nós a outros níveis, né, de fé. Sabe por quê, pastor? Porque tem hora que as maiores tempestades não estão ao nosso redor, está dentro de cada um de nós. Uau. Isso é verdade. Foi isso que o Senhor queria ensinar para os discípulos naquele barquinho. Exteriormente, eles estavam vendo, Jesus sabia também. Só que o que Jesus fez? Jesus pegou o travesseiro. Deus está precisando levantar a geração do travesseiro novamente. Por quê? Porque nos momentos de tempestade, em vez da gente se desesperar, a gente tem que confiar. E descansar Não naquele descansar, que é capaz de... Né? Descansar em Deus, e eu tenho comigo isso. Há muito tempo atrás eu preguei essa mensagem e Deus falou comigo muito em relação, às vezes, às tempestades que a gente passa, porque se nós formos ver, nós estamos numa escola. Jesus chamou os discípulos naquele momento numa escola. E Ele queria ver qual seria a atitude dos discípulos. E quando eles passaram por aquele momento, ao invés de eles crerem, igual, né, você falou, descansar no Senhor, eles fizeram o que às vezes a gente faz. Não adianta a gente querer se exaltar, ausentar também. Mas eles se desesperaram. E isso acontece com todos nós, e erroneamente a gente faz isso. Se desesperar, não descansar, não crer, não confiar em Deus, não ter fé. E é isso que o Senhor queria ensinar para eles. Que às vezes as maiores tempestades estavam dentro deles, não era ao redor deles. É porque quando nós nos desesperamos, quando a gente fica desesperado diante de um problema, é como se a gente estivesse dizendo para Deus que Ele não é capaz de solucionar os problemas que nós enfrentamos. Exatamente. E isso faz toda a diferença quando nós crermos piamente no Senhor, confiamos nele, e aí Ele começa a trabalhar e tudo passa. Tudo passa. Tudo passa nas nossas vidas. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Graças a Deus. E, pastor, eu sei que tá, para mim tá excelente o papo. Por mim eu ficaria aqui mais umas 3 horas. Mas como de costume, antes de encerrar, eu sempre pergunto, o senhor tem alguma mensagem que você quer deixar para o pessoal? Algo que Deus tem colocado no seu coração nos últimos dias? Algo que tem queimado no seu interior? Deixa uma mensagem para o pessoal que está assistindo em casa. Olha, eu tenho visto ultimamente, pastor Carlos, que muitas pessoas têm passado por momentos de aflições, é o que nós estamos falando aqui. Momentos de lutas, de dificuldades, de desafios. Mas eu tenho um versículo que é um dos que eu mais amo, que é Romanos capítulo 8, verso 18, que diz assim, que eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não serão comparadas com a glória em que em Deus há de ser revelada em nós. Glória a Deus. Tudo na nossa vida é passageiro. Paulo fala aos romanos que é somente uma fase, um período. Só que, infelizmente, muitas pessoas têm vivido nas suas aflições, muitas pessoas têm desistido, muitas pessoas estão desanimadas. E eu gostaria de falar para vocês, para que você continue crendo em Deus, para que você não desista.
Você que deixou a presença de Deus, a casa de Deus, volte a buscar o Senhor. Pede forças para o Espírito Santo, porque com certeza Ele vai continuar agindo na sua vida. Deixa de lado as indiferenças, deixa de lado o orgulho, porque infelizmente, pastor Carlos, o que tem destruído muitas pessoas hoje em dia, muitos casamentos, muitas empresas, muitos ministérios, sabe o que é? O orgulho. O orgulho tem feito um mal terrível, porque as pessoas estão sendo pautadas pelo orgulho. Eu não vou ceder, eu não vou dar o braço a torcer, e com isso quem talvez tenha perdido é você, mas que você possa guardar esse versículo no seu coração, porque tudo que você está passando é uma fase, é um período. Salmos 30, verso 5 mesmo fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer na sua vida. Deus tem um novo amanhecer para você, por isso continue crendo, confiante, porque Deus Ele quer abençoar a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Glória a Deus, e é isso aí, pessoal. Eu fui extremamente impactado por essa conversa, por esse bate-papo. Eu creio que você que está assistindo aí também sentiu a presença de Deus através dessa conversa nossa. Mais uma vez, pastor, obrigado, tá, por ter aceitado o convite. Foi uma honra, um prazer ter o senhor aqui com a gente do QDR-Cast. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de curtir. E é isso aí, pastor. Obrigado, tá? Amém, pastor Carlos. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. É um grande privilégio poder estar aqui. E que Deus continue abençoando também a tua vida, o teu ministério. E cada vez mais este podcast aqui, para que alcance cada vez mais vidas e corações, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Tamo junto, galera. Forte abraço, fica com Deus.